4 anos atrás, o fenômeno da machosfera, ou como a gente se habituou a chamar agora de tal, entre aspas, Red Pill, era ainda um infante. Ele caminhava entre esquizoides de internet, e nessa categoria eu me incluo. Puas, homens ressentidos, quarentões e alguns participantes do movimento Incel nacional. Para aqueles que não sabem o que PUA significa, se chama os tais Pickup Artists, né? Ou os artistas da sedução. Você dá uma googleada e você vai descobrir o significado. O fato é que se tratava de um nicho, e por ser um nicho ele tinha símbolos muito próprios. A maior parte das pessoas que frequentavam esses lugares, ou esses grupos e comunidades, eles são criaturas tipicamente da internet, que foram criados na internet, participando de fóruns anônimos, ou somente na Surface, né, andando pelo YouTube, etc., comentando aí e entre outras comunidades de live streams e etc, etc. Ocorre que essa não é mais a situação que a gente está. O que se vê hoje são explosões de denúncias falsas, entendimentos jurisprudenciais misândricos e uma multiplicação de leis misândricas, como, por exemplo, o protocolo não é não. Além do superinflamento do ego feminino, que levou à retração de muitos homens e o posterior acolhimento dessa massa incontável de homens, que antes, se eles eram nichados ou eles eram referências anedóticas da internet, agora eles são comuns. Homens simplórios que você vai encontrar no seu dia a dia. Geralmente aquele seu colega que não está habituado a andar pela internet e não conhece o vocabulário. Aquele colega que geralmente você bate um papo bem superficial. Até mesmo esses caras, eles hoje em dia já conhecem o termo Red Pill. Seja para poder tirar uma onda, né, rir do termo, ou para bater no peito e se alcunhar mesmo. Sou Red Pill, ou eu me considero Red Pill, ou eu estou desperto e eu entendo hoje a dinâmica dos relacionamentos. Enfim, a questão é que existe esses espaços de masculinismo, né, ou da machosfera brasileira, que funcionam como vent space, né? Espaços hoje em dia de desabafo, porque a maior parte desses homens, esses que estão entrando agora, dessa nova massa de homens, eles não são os frustrados ou os problemáticos de 4 anos atrás. Eles querem um local onde eles possam colocar suas angústias, onde possam ser ensinados sobre a dinâmica dos sexos e como é que eles podem evitar as armadilhas do sexo oposto. Bom, bem-vindos de volta ao Pardieiro. Eu já não me considero mais um corvo, mas eu ainda apresento esse canal. Eu pensei em muitos modos de como compilar um grande resumo sobre o desastre social causado pelo feminismo de terceira geração. Mas a machosfera e os canais masculinistas já estão recheados aí de relatos pessoais e podcasts com apresentadores muito mais carismáticos do que eu, inclusive. Apresentadores e produtores de conteúdo que inclusive dão a sua cara a tapa, furando a bolha. Acho que o canal mais fácil de você perceber isso é o Submundo Intelectual. Mas o fato é que o perigo permanente de perseguição nessa ditadura hipergâmica que nós vivemos é real. E o meu momento de vida não me permite gastar tempo com causas perdidas. Eu posso até ser advogado, mas a questão é que eu tenho um paz que eu preciso preservar. Paz de espírito e tranquilidade que não me permite. Já tenho muitas dificuldades na vida para poder lidar e muitos sofrimentos para poder ter que carregar, para procurar mais ainda.
E é sabido que isso iria ocorrer. Em qualquer momento eu poderia receber diversos processos simplesmente por falar a verdade. Muito fácil de a gente exemplificar é só pensar no que o Nando Moura faz aí. Eu não tô aqui para poder compactuar com as ideias do Nando Moura, mas eu acho que ele é um exemplo interessante de para poder mostrar como que falar o que você pensa, ou às vezes falar aquilo que é razoável, lhe renderá dezenas de processos dos mais diversos, das mais diversas justificativas imundas que esses outros produtores de conteúdo mal intencionados eles tentam se utilizar. E quando a gente está falando sobre a questão do sexismo, isso se torna ainda pior. E feminismo, idem. Então é melhor eu ficar aqui nessa minha área de atuação. Eu sou advogado, eu não vou citar minha especialidade, não vou dar outros detalhes. Mas aqui o que a gente vai fazer é analisar dogmaticamente a tal da Síndrome de Potifar e a silenciosa captura do direito pelas mulheres para servir às mulheres. Então vamos lá. Potifar, em Gênesis, capítulo 39 a 41, foi um oficial egípcio que comprou José, a figura bíblica. Na narrativa, a mulher do oficial tenta seduzir José a deitar-se com ela, negando ele veementemente pela lei do Senhor Deus. Furiosa, ela arranca dele um pedaço de suas vestes e o denuncia falsamente de a estuprar. Potifar, o oficial, sem nenhuma prova a não ser a palavra de sua mulher, encarcera José por 2 dolorosos e longos anos, até que o faraó restaura sua liberdade por conta dos seus dons proféticos e da sua interpretação dos sonhos. É daí que vem o que a criminalística chama de síndrome de Potifar, deste relato bíblico, ou seja, da multiplicação de denúncias falsas de abuso em razão da má-fé feminina, que se utiliza de estatísticas de violência extremamente tendenciosas para condenar, encarcerar, calar e destruir homens e as suas famílias. Vem surgindo vários advogados e advogadas especialistas no tema da falsa denúncia de estupro. Se você colocar no YouTube, na barra de pesquisa, temas correlatos a isso, sobre misandria ou sobre falsa denúncia de estupro, você vai ver que existem vários canais aí de advogadas mulheres, geralmente, especialistas nesse tema e que combatem essas falsas denúncias. E eles geralmente estão mais no campo do direito mesmo, são discussões mais jurídicas, que não chegam na machosfera ou não irradiam sobre ela. O masculinismo parece que fecha os olhos sobre outros campos de estudo que seriam extremamente importantes para poder fundamentar aquilo que eles acreditam. Mas isso é um problema que eu acho que vale para a sociedade brasileira como um todo. Surgem inclusive relatos de delegados, psicólogos e juízes denunciando que até 80% das denúncias de estupro são provadas falsas no curso do processo. Mas a mídia e o status quo misândrico, em uma tentativa de censura, logo processa esses psicólogos e denuncia ao CNJ esses juízes que dizem isso, surgindo em poucas horas notas de retratamento, redirecionando o debate para violência contra a mulher e sexismo, e que, na verdade, ninguém nunca disse isso, que na verdade se tratava de um dado que se aplicava apenas à alienação parental masculina, ou seja, de um problema isolado, que na verdade isso não tem nada a ver. Na verdade, as denúncias de estupro elas não se aplicam nesse caso em específico, que esses dados e, essa, e essas macrovisões dos operadores do direito, né, dos principais operadores de direito, que é aqueles que pegam em primeira mão, na linha de frente, os problemas e as composições, na verdade eles foram tirados de contexto. Olha, não é preciso raciocinar muito para poder descobrir que isso se trata de uma grande balela. A subnotificação de casos de estupro, dados extremamente alarmistas que é colocado por grupos financiados por instituições estrangeiras com interesses escusos, ela não é muito distante da subnotificação de casos de denunciação caluniosa. A questão dos casos de denunciação caluniosa
é que eles simplesmente não prosperam e eles não são feitos. Não é possível coletar os dados e não é possível criar estatísticas relacionadas a ele, pois o sistema jurídico impede que eles prossigam. Os grupos mais afetados, geralmente, por esses casos de falsa denúncia são idosos, pais de família, e homens casados. Essas pessoas, elas têm o seu direito de entrar em tribunais de justiça e no próprio Superior Tribunal de Justiça com revisões criminais, e esse direito delas é simplesmente rechaçado, ignorado ou feito pouco, como se fosse um instrumento de menos prestígio. E a revisão criminal, para muitos homens condenados, é o único instrumento jurídico possível para provar sua inocência. Mesmo nos casos em que é provado, o homem ele já está tão destruído emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, que ele não vai querer entrar em uma nova batalha jurídica para pedir indenização contra a pessoa que o denunciou. Até pelo fato de que, caindo em uma vara civil para tentar conseguir essa indenização, o seu caso seria arquivado. E eu já vi vários casos acontecerem dessa exata maneira. Muitas das vítimas ou das supostas vítimas das denúncias de estupro são menores de idade, que não são culpáveis pela lei brasileira, o que novamente incentiva a subnotificação e permite que o tipo penal de denunciação caluniosa nunca seja aplicado aos casos de crimes contra a dignidade sexual. A questão, senhores, é que as mulheres nos cursos de direito elas já são a sua absoluta maioria. E se você nega, é porque você faz um recorte míope da realidade ou porque você simplesmente não é da área. Durante a minha graduação, eu poderia dizer que 70% dos estudantes eles eram mulheres. Todos com os mesmos bordões, ideias malignas de descartabilidade, de criminalização do masculino, de frases e chavões como, por exemplo, de que todo homem é um potencial estuprador. E, enfim, outras tentativas ao máximo de doutrinação. Doutrinação ginocêntrica, eu deveria dizer. O fato é que também não é nova a realidade lastimosa e dramática que muitas famílias se veem ao serem aniquiladas pelo Estado misândrico e suas leis draconianas. Eu, inclusive, na prática profissional, conheci dezenas de idosos, pais de família falsamente acusados, presos em celas superlotadas de centros de triagem ou até mesmo de penitenciárias. Tantos aqueles que já foram condenados, sem nenhuma prova, e isso é necessário dizer, que a grande maior parte não há provas, nem testemunhais e nem documentais que possam aferir o suposto abuso, quanto aqueles que nem mesmo denúncia há. Ou seja, são presos preventivamente. E devo dizer, dezenas mais entrando toda semana. Na prática, o que vi é que a maior parte dos entrantes nesses centros de triagem, os artigos eram os artigos que falavam sobre crimes contra a dignidade sexual. Da Lei Maria da Penha e de acusação de estupro em sua maioria. E geralmente eles não têm direito a depoimento ou qualquer oitiva. Afinal, eles foram presos preventivamente. Ainda está sendo realizada a cognição. E as mesas do Congresso, elas estão lotadas de novas propostas de leis. A dogmática e a prática jurídica, especialmente nas Américas, está lotada de exemplos. Olha, nega quem quer e só entende quem passa por isso. Quando a sua prima, irmã ou amiga encher o peito e condenar, lembre a ela que amanhã pode ser o seu companheiro, o seu pai ou um amigo enjaulado feito um animal nas piores cadeias e no pior sistema prisional do mundo. Simplesmente porque ele desagradou uma desvairada de má fé que foi lá o denunciou e sem nenhum tipo de, de presunção de inocência foi preso o suposto agressor. Vejamos agora, senhores,
Alguns dos absurdos legais que já vigem na aplicação da lei brasileira. No campo dos crimes contra a dignidade sexual, não existe indúbio pro réu pro acusado. Ou seja, se decidir a favor do réu em caso de dúvida. Um princípio de grande importância, que está intimamente ligado à presunção de inocência. A palavra da suposta vítima, nesses casos, passa a ser mais importante do que qualquer outra prova. Não existem direitos humanos para homens acusados por crimes dessa natureza. O direito penal nega a eles qualquer um desses direitos. Quando não são aniquilados por mentiras, julgados por juízas e promotoras enviesadas, são condenados precocemente pelo círculo social, afastados de seus filhos, sequestrados dos seus bens. Inverte-se esse princípio legal da dúvida, baseando-se geralmente em estatísticas, de modo a tentar controlar a violência contra a mulher através de terror, fabricando exemplos com homens inocentes e, enfim, utilizando de bodes expiatórios, né? E vocês precisam entender uma coisa, amigos, que isso tá tudo bem para as feministas, tá? Pois elas creem que os fins justificam os meios e o sofrimento masculino para elas é digno, sinceramente, de risada e regozijo. É isso que você vai encontrar se você tentar aplicar uma denúncia no campo desses crimes em relacionado à violência doméstica cometida por mulheres. Não espere por esse tipo de mulher simpatia, porque os seus interesses são da classe. Os seus métodos geralmente são marxistas, então elas sempre vão pensar primeiro na classe delas, e os seus objetivos são egoístas. Elas fazem isso para o seu beneplácito. E a sua única defesa se torna apenas invisibilidade ou ascetismo, pois qualquer coisa que aconteça com você, a sociedade não vai se responsabilizar. 3 são as leis que deram um golpe de misericórdia à dinâmica dos sexos, culminando em uma decadência irreversível para o casamento ou para qualquer relacionamento com mulheres. É necessário entender também que elas, através de um deslocamento na janela de Overton, transformou o debate público de maneira que elas são blindadas de qualquer crítica, e o que impossibilita também a exposição de todos os dramas, os sofrimentos e os problemas masculinos em geral. Como foi dito no último comentário deste vídeo, o que você geralmente vai encontrar quando você expõe uma estatística de suicídio, quando você expõe uma estatística de depressão, ou simplesmente em relacionado a mortes violentas ou até mesmo violência doméstica, é risada. E, sinceramente, elas vão escarnecer. Mas vamos às leis. A primeira delas é a 11.340 de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha. E, sinceramente, ela prescinde de apresentações. Todo mundo já conhece ou já ouviu falar que algum conhecido caiu nisso, ou algum conhecido foi intimado nisso, ou que alguém simplesmente foi denunciado com base nessa lei. A segunda é a Lei 14.188 de 2021, também chamada de Cooperação Sinal Vermelho, que adicionou um tipo penal aí bem famigerado, né, que é a tal da violência psicológica contra a mulher. Contra a mulher, tá? É importante dizer que é contra a mulher, não é contra o homem e não se aplica ao homem. A saúde mental do homem é irrelevante. É o artigo 147b do Código Penal. A gente vai falar sobre ele. E a terceira é a Lei 14.786 de 2023, bem recente, o chamado Protocolo Não é Não. E esse daí, sinceramente, vem para enterrar de uma vez o galanteio, o flerte ou qualquer tipo de simples convivência com mulheres em qualquer ambiente de lazer, sob pena de você estar em risco permanente. Basta você olhar errado ou falar algo que elas não gostam. O Dom Sandro, que é um conhecido e sóbrio canal aí da machosfera brasileira, já fez um vídeo bem simples e objetivo falando sobre jurisprudência da Lei Maria da Penha e sobre a sua não aplicação em juízo aos homens. Isso é um mito que é muito repetido na internet, especialmente no debate público, de dizer que a violência doméstica e a Lei Maria da Penha se aplica a homens. Bom, os tribunais eles negam veementemente isso, especialmente o Superior Tribunal de Justiça.
E também da conveniente estratégia de shaming, né, que se utiliza em delegacias da mulher, caso você vá tentar denunciar qualquer tipo de crime, ou caso até mesmo você vá tentar expor o que aconteceu com você após uma certa denúncia e tentar conseguir indenização contra uma falsa denúncia de agressão. Isso é conveniente e conhecida estratégia, o shaming, como se fala muito na bolha, que ele é muito utilizado geralmente nas delegacias, é muito utilizado também pelos operadores do direito de maneira a tentar invisibilizar o sofrimento masculino e tentar censurar qualquer tipo de insurgência que seja feita em relação a direitos masculinos. A questão é que o sexismo, ele só é ruim verdadeiramente à medida de que ele não serve para a garantia de direitos e privilégios femininos, pois elas vão se utilizar à vontade, desde que isso sirva para dizer que o homem é covarde ou dizer que o homem ele é fraco e não consegue lidar com os próprios sentimentos. Ou seja, sempre cuspindo na condição do masculino. Mas quando você tenta colocar cada coisa no seu lugar e dizer e adotar a postura realmente de homem que elas criticam, ser o homem que elas dizem que você deveria ser, portanto, forte e autopreservado, independente, o que você vai encontrar é essa curiosa e doce contradição. Entendam, amigos, a mulher desde a década de 90 ela já é uma caça diferenciada de humano. Elas são mais dignas e mais merecedoras. E claro que é necessário dizer, no entanto, que são custeadas pelo estado de bem-estar social, servindo como seu provedor substituto. O Coruja do Carvalho, uns vídeos aí algumas semanas atrás, expôs aí os motivos de por que não vale mais a pena ter crianças, não vale mais a pena tentar constituir essa família pelo fato de que a maior parte dos consumidores dos recursos que são levados para a máquina pública são mulheres. Eu não vou entrar com profundidade nos dados ou até mesmo nos motivos de como isso foi feito através de engenharia social. Então, vou linkar apenas o vídeo para que vocês deem uma olhada depois. E antes da gente falar brevemente sobre o que pode ser feito diante desse Leviatã mentiroso que relativiza a verdade, eu gostaria de fazer 3 recortes de cada uma dessas leis que eu citei, para ilustrar isso que eu tento passar para vocês, jovens ou experientes. Todos os homens que amanhã podem ser depenados em alguma vara de família ou em uma delegacia da mulher. Parafraseando o que disse o Dom Sandro há um tempo, no fórum o alfa vira alfafa e o Shed conhece o xadrez. Nunca houve um patriarcado na modernidade, pois a infiltração da ideologia no direito foi tão grande que é tolo e, no mínimo, simplório achar que aqueles que em algum momento estiveram no poder poderiam permitir, incentivar ou ajudar o dominado a ascender muito além de onde ele certa vez sonhou chegar. Os homens, em sua sanha de querer chegar no poder e ascender por novos patamares, eles certamente criariam mecanismos que impediriam a ascensão feminina. Não faria o menor sentido, e eu acho que na verdade isso não deveria nem ser tratado como um debate sobre sexos. O fato é que com nenhum ser humano permitiria. É a questão velha, questão conhecida do dominado e do dominante. Ele vai sempre tentar ao máximo criar mecanismos que impeçam o dominado de fugir das suas correntes. Pois bem, vamos ao primeiro recorte. Seria o artigo 20 da Lei Maria da Penha, que diz o seguinte: em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada por juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação de autoridade policial. Acho que tem dois fragmentos muito importantes para a gente tratar aqui. Em qualquer fase, é o primeiro deles. E o segundo, decretado pelo juiz de ofício. Vou resumir aqui para vocês. Se haver conveniência,
e sem direito a recurso com efeito suspensivo. O suposto agressor ele é colocado no insalubre sistema penal brasileiro, um sistema penal que é um dos mais mortais do mundo, um dos mais insalubres, como eu já disse, e um dos mais injustos e cruéis que existem no mundo inteiro. Denunciado várias vezes, inclusive na Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde conseguiu medidas como cômputo em dobro de pena. Simplesmente pelo fato de que o sofrimento que uma pessoa passa dentro de um estabelecimento penal brasileiro é tão grande que é como se ela estivesse cumprindo 2 vezes a pena. Colocado ao lado geralmente de traficantes, homicidas ou latrocidas, mas apenas preventivamente, ou seja, por quanto tempo quiser o magistrado, que ele não vai ser responsabilizado pelos seus erros processuais ou de direito, ou até mesmo pela morte desse sujeito na cadeia, algo que não é incomum. Sim, amigos, existe pena de morte no Brasil, e a pena de morte geralmente é para aqueles sujeitos doentes que são colocados no estabelecimento penal. E por uma questão de ordem pública, é isso que eles alegam, a pessoa simplesmente morre lá dentro, vira e se diz que eles não vão se responsabilizar. Vão dizer que foi qualquer outra coisa, menos responsabilidade deles. Traduzindo em miúdos, então. Antes que eles perguntem, eles prendem ou afastam. Antes de dar direito ao contraditório, o que você geralmente vai ter é a aplicação da medida protetiva. E aí depois a gente vê. A questão é que essa medida protetiva, inclusive, como o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu há um certo tempo, ela pode ser usada como uma armadilha. A situação é que a mulher promete que vai reconciliar e, usando a sua faculdade para se encontrar voluntariamente com um homem, o chama para tentar reconciliar, mas ela não tira a medida protetiva. E quando isso ocorre, isso é considerado como descumprimento de medida judicial pelo homem, fazendo ele cair nessa armadilha e, novamente, sendo preso. Isso, inclusive, de acordo com a decisão, não dá direito a ele a recorrer em liberdade. Ele não pode tentar provar sua inocência ou tentar provar que foi enganado. Afinal, todo homem é descartável e potencialmente estuprador, né? Como muita gente diz. E o direito brasileiro, ele também admite isso. Ele admite que ele aceita essa concepção de que todo homem é um possível estuprador. Possível não, perdão, potencialmente. Potência e possibilidade são coisas diferentes. Eu acho que esse debate do vocabulário e da semântica, ele é muito importante para a gente entender qual é o verdadeiro sentimento que as mulheres têm em relação a nós. Seguimos então ao segundo recorte. O artigo 5º do inciso 7º do protocolo Não é Não diz o seguinte: que a mulher ela tem o direito de definir se ela sofreu constrangimento ou violência para os efeitos das medidas previstas nessa lei. Ora, além da gente criar uma lista negra para os estabelecimentos de lazer que não adotam as medidas que o administrador público acredita que efetivam essa lei, ela também dá à mulher o poder de determinar qual é o crime que o suposto agressor teria cometido. Então eu pergunto a vocês: que vítima, sendo ela histérica ou estelionatária, não vai imputar sempre o pior crime para o seu suposto algoz? Quem em sã consciência, mesmo não sendo histérico ou estelionatário, em um momento emotivo, especialmente para mulheres que são regidas de maneira excessiva por hormônios, não vão querer punir em máximo o seu agressor, ou melhor, o seu suposto agressor. É necessário ter uma grande evolução espiritual, que essa sociedade movida por vingança e ódio ao masculino não tem. Sempre sucumbindo à seduzente ideia de prostrar os seus inimigos, e eles entendem os inimigos das mulheres como qualquer homem que dê um não a elas ou que as desagrade, pois elas não vão ser responsabilizadas pelas suas mentiras em juízo, e você não vai ser indenizado mesmo que você prove a sua inocência. Vamos então finalmente ao terceiro recorte, o famigerado 147B, trazido na Cooperação Sinal Vermelho. É o tipo penal que fala sobre violência psicológica contra a mulher. Prestem bem atenção ao texto desse artigo. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem e ridicularização,
limitação de direito de vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica ou autodeterminação. Pena aí de 6 meses a 2 anos, com multa, se não constituir crime mais grave, geralmente será constituído crime mais grave, tá? Eles vão simplesmente estacar um crime em cima do outro. Eu acho que esse texto do artigo do Código Penal ele é bem claro. Se você desagradar uma mulher sobre quaisquer meio, isso é crime. Se a sua comunicação com a mulher dá espaço à interpretação subjetiva errônea, você já pode ser acionado na justiça. Muito provavelmente requalificando esse crime para um de pena mais grave, como eu disse. Haja visto que o Ministério Público hoje em dia jogou na lata do lixo seu papel de fiscal da lei. Hoje em dia ele é um justiceiro mangina que busca a todo custo punir o existir masculino, especialmente em alguns estados da federação, especialmente Rio de Janeiro e Bahia, onde já existem mais promotoras mulheres do que homens, e a proporção não é nem justa, tá? Nos quadros do MP. Eu peguei esses dados do censo de 2019 do Conselho Nacional do Ministério Público. Você pode checar por si próprio. É bom considerar que 40%, nacionalmente falando, da promotoria são mulheres. Isso também é um dado que está lá no censo. Então a gente tem que pensar no que a gente vai fazer então daqui para frente. Pois, independente de haverem vários canais que fazem esse trabalho de aconselhamento bem melhor do que eu na machosfera, acho que quase todos os canais hoje de sucesso nessa bolha que a gente vive, eles são mais capazes do que eu de falar sobre experiências, relatos pessoais. Até porque eles dão a cara e não tem medo de contar outras referências de seus inscritos e das pessoas que acompanham o seu canal. Mas eu acho que é preciso reafirmar o que muitos colegas já falam, até por uma forma de aviso. Honrosa menção aqui eu vou dar às comunidades Volcel, tá? A primeira dica que eu gostaria de oferecer a vocês é o seguinte, e tudo que eu disser aqui eu tô colocando ipsis literis as práticas e hábitos que eu levo na minha vida e que eu usei de maneira a ter maior segurança na minha vida. Na minha profissão, especialmente, eu conheci muitos casos e alguns deles me fizeram refletir e me levaram a pensar realmente em como eu estava agindo e em como eu deveria agir em relação às mulheres. Especialmente daqueles homens que são mais velhos e que foram presos por denúncias de suas parceiras pelo simples fato de que eles estavam sendo traídos. Eles decidiram então acabar com o casamento e aí foram denunciados. Denunciados e presos. Um desses homens, inclusive, em uma penitenciária de segurança máxima, praticamente à beira da morte. Algo muito triste, senhores, bem triste mesmo. Rezo por ele todos os dias, inclusive. Enfim, depois dessa longa introdução, eu realmente vou dar a dica que eu precisava dar. A questão é: nunca ofereça nada a uma mulher, apenas retribua. Retribuir é importante porque permite simpatia básica social. Você desarma mulheres que podem estar simplesmente de boa fé. E muitas vão estar, tá? É necessário que a gente não generalize. E é necessário que a gente não caia no mesmo buraco que elas caíram. A misandria, ela surge como um comportamento de reação ao que elas acham que é machismo ou o que elas acham que é misoginia. Por mais que a gente saiba que as razões delas estão erradas, nós sabemos que existem aqueles que querem devolver na mesma moeda, sendo misóginos ou sendo sexistas, e o caminho não é por aí. Nós precisamos colocar cada coisa no seu lugar e termos a posição de racionalidade nessa circunstância. Então eu digo a você, não insista, não inicie nada, não tome a iniciativa em nenhuma circunstância com mulheres. Deixe que elas tomem, se for da vontade delas, e a maior parte não vai ser, porque elas geralmente vão cruzar os braços e vão ficar naquela posição onde elas já estão, inclusive. Algumas vão descobrir que estão nessa posição, que é a posição do inconformismo, e de que homens eles não estão mais dispostos a arriscar sua própria pele
para galantear, agradar ou insistir nas mulheres. Muitas influenciadoras, dando voz a esse sentimento geral das mulheres pouco acima da média para baixo, questionam o que está acontecendo com os homens para eles não quererem mais conquistar mulheres, e incrédulas que uma parte significativa dos homens aprendeu a se valorizar e se proteger. Mais incrédulas ainda elas ficam quando descobrem, a exemplo do que ocorreu com o influenciador Selbit, que acreditaram cegamente sem provas em acusações de mulheres simplesmente por elas serem mulheres, e que isso só faz confirmar ainda mais a necessidade dos homens de fugirem dos relacionamentos. Então, isso também é um comportamento de reação nosso. Agora, a nossa reação, meus amigos, não pode ser a misoginia. A nossa reação não pode ser a generalização. Não vamos cair nos mesmos erros, não vamos ser hipócritas aqui. Segunda dica que eu dou é para vocês não darem espaço para sedução. Não alimente flertes e nem conversas mal direcionadas, especialmente com mulheres casadas ou que já estão em um relacionamento. Especialmente naqueles casos, e eu gostaria de citar eles, em que geralmente as mulheres elas estão insatisfeitas no relacionamento delas, ou quando você encontra no dia a dia uma mulher brigando com seu parceiro, e ele toma uma postura, não vou dizer mais agressiva, mas uma postura mais incisiva, e você geralmente quer entrar na frente, dizer: você não pode tratar ela assim, você não pode xingar ela, ou você não pode ser isso ou aquilo. Olha, eu acredito muito em altruísmo, mas esse não é um caso de altruísmo. Esse é um caso de autopreservação. Você não pode fazer nada sob pena de você ser o prejudicado nessa situação. Se uma mulher ela entra em contato ou ela conversa com você de modo a reclamar, de modo a desabafar, e quando eu digo desabafar, existe uma longa distância entre simplesmente desabafar e você realmente querer se queixar do parceiro. Veja, elas sempre vão se queixar. E uma regra que eu encontrei é que mulheres jovens elas geralmente nunca vão estar satisfeitas nos seus relacionamentos. Sempre vai faltar alguma coisa, sempre vai faltar uma aventura, sempre vai faltar uma emoção a mais que o parceiro deveria estar dando a ela, pois elas merecem isso. E aí elas vão procurar naqueles homens satélites ou naquelas segundas opções. Muitas, eu não estou dizendo todas, mas muitas. Então você tem que ser sempre 100% transparente em todas as suas intenções e 0% transparente em relação àquilo que você realmente pensa. Não existe motivo para você colocar o seu na reta. Não expresse a sua opinião se você não for perguntado. Ninguém liga e você simplesmente vai estar correndo o risco de ser ostracizado, xingado ou até mesmo denunciado. Terceira dica é que se você não consegue adotar o ascetismo, ou seja, viver naquela solitude de um eremita moderno, pelo menos tenha um filtro gigantesco. Tenha escrutínio, tenha cautela. O coração humano nobre ele precisa estar voltado ao etéreo. Somente mulheres que têm essa compreensão, a compreensão do etéreo, elas valem alguma coisa. Mulheres mundanas, geralmente, senhores, vão ser os piores problemas que vocês vão ter que lidar. Pessoas que não estão voltadas ao etéreo e não encontram e não deixam a parte de si no elevado, isso vale para também amigos, são pessoas que provavelmente não vão valer a pena. Portanto, se você não consegue segurar as suas calças, então ao menos procure no lugar correto. Eu recomendo que se você é homem preocupado com essas questões, homem preocupado com sua própria segurança ou a segurança de seus irmãos, pais, amigos, está disposto a correr esse risco, pelo menos você deveria procurar sua parceira em uma igreja católica ou em outra igreja tradicional, como ortodoxa. Porque as chances de você encontrar o seu unicórnio, sua honradinha, ou como alguns aí da bolha chamam, é um pouco maior dentro desses ambientes. Sim, eu sei que isso não é uma garantia nenhuma de caráter. Até porque canais como o próprio Coruja do Carvalho, como eu já comentei, já se dedicaram a falar sobre o tema das chamadas mulheres de igreja. O Dom Sandro também. E como essas mulheres de igreja não são o que parecem. Porém, é também objetivamente verdade
que lá é o lugar mais provável onde você poderá encontrar mulheres com suas prioridades em dia. Você pode não encontrar um unicórnio, você pode não encontrar uma honradinha 100%, mas você pode encontrar uma mulher que ela oferece o mínimo. Lembrando que eu, no meu primeiro vídeo, falei sobre o que é um unicórnio, e na minha concepção de unicórnio, que é diferente da bolha, seria a mulher que oferece o mínimo. Você oferece o suficiente para permitir a convivência. Então, nesse caso, você certamente só vai encontrar ela nesses ambientes. Quarta dica que eu dou é que você precisa ter cautela, muita cautela. Não entre em elevadores sozinhos com mulheres. Não sente ao lado de mulheres no coletivo. E sempre que você puder, evite ao máximo olhar para mulheres em qualquer ambiente social. Tente também ao máximo não sair sozinho de casa. Sempre onde você for, você tem que levar amigos. E se houver amigas também no grupo, melhor, muito melhor, porque elas vão poder interceder por você, uma vez que o testemunho delas vale ouro. Lembrem o ditado: mais vale uma mentira de uma mulher do que 1000 verdades de um homem. A sua dignidade, senhores, a nossa dignidade é medida por uma régua de espiritualidade. Essa é a quinta dica que eu dou. Um homem sozinho no mundo, ele se preenche quando ele encontra um dever. Se você tem uma família, pai, mãe, irmãos para cuidar, não troque pela vaga chance de constituir uma família com mulheres sem valor. Se você é religioso, tenha retidão moral e torne-se a melhor versão que você puder de si mesmo. Ao mesmo tempo, para que os seus feitos aumentem a dignidade de outras pessoas. A filantropia e as causas sociais também podem dignificar sua alma e a alma de outras pessoas que ficam contagiadas para ajudar outras. É aquela corrente do bem, né? Entenda, a miséria ela não bate a porta, ela simplesmente entra. Hoje é um conhecido seu que pode ser preso por não entender a nova dinâmica dos sexos, mas amanhã pode ser você. Preste atenção aos sinais e não tenha arrependimentos. Ajude sempre quem tem a humildade de te escutar. Bom, eram essas as dicas que eu queria dar para vocês. No mais, olhos abertos, senhores. Tentem não ser José do Egito, para que o Potifar moderno, o Estado, e especialmente o Estado feminista, como o nosso, não destrua sua vida ou a vida de alguém que você ama. A verdade foi estrangulada pelo Zeitgeist dos anos 70. O Zeitgeist é o que se chama espírito do tempo, criado como um conceito hegeliano, muito trazido na filosofia. E sendo assim, tornou-se a verdade um resquício perdido de uma sociedade que outrora se importava com o sofrimento alheio. Uma sociedade que vive de ódio e que vive de espantalhar as pessoas, ela é incapaz de conhecer a verdade e a verdade não tem nenhum valor para ela. Fé e cautela, amigos. Eu agradeço e até outra noite.